Olá, este é o curso de Price Action, módulo 13, lateralização e efeito vácuo. Lateralização é igual a uma correção sem fim. Quando uma correção cresce tanto que a tendência perde a direção, um rompimento pode ser para ambas as direções e a correção se transforma em uma lateralização. E isso acontece após 1h30 de lateralização. Exemplo: correção numa tendência de baixa. Os traders estarão na expectativa do rompimento para baixo e na continuação da tendência, se ela durar menos que 1h30. Mas, como eu disse, se a correção durar menos de 1h30, a tendência de baixa estará tão no passado que perderá a influência do presente. E o rompimento poderá ocorrer em ambas as direções. Quando a correção durar menos de 1h30, chamaremos apenas de correção, pullback ou bandeira. Uma correção que dure mais de 1h30, chamaremos de lateralização. Então, já que não há certeza da direção, paramos de usar o termo correção e começamos a utilizar o termo lateralização. Isto quer dizer que o rompimento tem probabilidades iguais de ocorrer para ambos os lados. Porém, como você já estudou pressão do mercado, dentro de uma lateralização, muitas vezes é possível descobrir qual lado está ganhando, mesmo que a lateralização esteja batendo no topo e no fundo o tempo todo. Porém, há sinais muito evidentes de quem está ganhando, como candles consecutivos, fechando próximos da máxima, mais candles consecutivos de um lado do que de outro, um lado apresentando mais rabinho na parte da direção que ele está indo, o outro lado não apresentando rabinho. Tudo isso mostra um contexto no qual o rompimento provavelmente aconteça. E caso ocorra rompimento para o lado oposto ao qual o contexto está ali mostrando, provavelmente esse rompimento vai falhar. Veja esta lateralização que aconteceu no dia 6 de dezembro de 2017. O mercado estava em forte tendência de baixa no fechamento do dia 5 de dezembro e abriu com um gap para baixo. Abriu com um setup wedge, um setup de 3 empurradas, justificando compra acima do primeiro candle. Os traders que compraram no primeiro candle poderiam levar o trade até a média móvel ou até aqui em cima, onde é o alvo do padrão de 3 empurradas. Porém, o mercado entrou em lateralização, bateu na média móvel, voltou e foi testar o fundo. Aqui fazendo um fundo duplo, setup de reversão maior, possuindo mais uma compra acima deste candle sinalizador. O mercado subiu, bateu nesta linha de tendência, que não está desenhada aqui, mas é a união deste topo com este topo menor, e tentou continuar a tendência, mas não conseguiu. Subiu novamente e deu a segunda tentativa para baixo para continuar a tendência. Aqui um trade de venda é perfeitamente sensato para um objetivo scalp. Deu lucro scalp e voltou a subir. Rompeu a lateralização para cima e falhou, como é de se esperar em lateralização. E veio rapidamente para baixo com um grande candle vendedor. Novamente, tentou ir para cima e dessa vez rompeu com um forte candle comprador. Dentro desta lateralização já era possível imaginar para onde iria romper. Veja que o dia abriu com um belo candle sinalizador de compra, num setup de 3 empurradas wedge, que eu vou explicar mais para um próximo módulo. Fez fundo duplo, candles compradores fechando próximo da máxima,
O primeiro candle fechou próximo da máxima, o segundo candle fechou próximo da máxima. Os candles vendedores possuem rabinhos embaixo. Candle comprador fechou próximo da máxima, próximo da máxima. Candle vendedor solitário, candle comprador fechando próximo da máxima. Depois temos uma queda com apenas 2 candles, uma doji, um candle vendedor solitário, um candle comprador, um candle vendedor solitário, um candle comprador, candle vendedor solitário, 2 candles compradores. Até então nós estamos vendo apenas pressão compradora. Um candle vendedor com rabinho na parte de baixo, uma inside bar vendedora e um candle de liquidação vendedor que fez o fundo duplo com baita rabinho, deixando logo na sequência uma sinalização de compra. Mais um candle comprador fechando próximo da máxima, um candle comprador agora com rabinho, candle vendedor e o segundo candle vendedor já com rabinho na parte de baixo, demonstrando fraqueza dos vendedores. Candle comprador fechando próximo da máxima, candle vendedor, prosseguimento no vendedor com rabinho, não consegue descer, candle comprador, candle vendedor e agora 1, 2, 3, 4, 5 candles compradores. E a liquidação da venda apenas com 2 candles vendedores. Ou seja, toda a pressão aqui dentro do mercado é uma pressão de compra. Então o contexto aqui é de rompimento para cima. Se você é um trader que suporta oscilações e que quer fazer entradas pequenas para depois ir aumentando, você tem que operar na compra aqui dentro para aguardar um rompimento para cima. E foi o que aconteceu hoje. Rompendo para cima. Lateralização. Espere por falsos rompimentos. Lateralizações sempre tentam um rompimento e sempre vão tentar. A maioria dos rompimentos vai falhar. A expectativa é que os preços retornem para dentro da lateralização e fique mais ou menos no meio da lateralização. Então procure operar contra rompimentos. Entre assim que reverter para dentro da lateralização. Veja esta lateralização que começou aqui em torno das 15 horas. Teve a tentativa aqui no topo, reverteu, tentou romper de novo e falhou, deixando o rabinho. Toda vez que você vê um rabinho, é um falso rompimento. Veio a liquidação, rompeu, mas logo na sequência voltou, rompeu para baixo e aí então o mercado entrou em tendência de alta. A lateralização é comum que falhe. Então toda vez que você chega no topo da lateralização, você tem que estar procurando por setups de venda. Toda vez que você chega no fundo, você tem que estar procurando por setups de compra. Aqui nós temos o rompimento da lateralização e nós devemos entrar na segunda tentativa. Aqui foi a primeira tentativa de reverter o rompimento e aqui esse candle vermelho foi a segunda tentativa de reverter o rompimento. Então uma venda abaixo desse pequeno candle vermelho é plausível e sensata. Quando chegou no topo desta vez a lateralização, ela rompeu com forte candle para cima. Então não há nenhuma justificativa para você vender aqui. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 candles consecutivos fechando próximo da máxima, sendo um microcanal que rompeu para cima, com muita força compradora. Portanto, não há motivos para você procurar a venda. Porém, o mercado ficou de lado, numa micro lateralização, por meia hora mais ou menos, rompendo novamente esta lateralização e falhando logo na sequência. Então aqui, após você verificar este grande candle aqui revertendo o rompimento anterior, como se fosse um sanduíche, mostra uma verdadeira força contrária aqui dos traders tentando reverter esta lateralização. Então a partir daqui você já poderia procurar um setup de reversão. E o setup apareceu no final do pregão. Infelizmente não foi possível fazer o day trade, mas foi possível, quem opera de um dia para o outro, deixar vendido. Aqui é um setup de 3 empurradas. Uma primeira empurrada, segunda empurrada e terceira empurrada. Uma venda abaixo deste candle é sensata e plausível. E no dia seguinte o mercado abriu com uma liquidação de venda, rompendo para baixo
E um trader mais agressivo teria comprado acima desta doji, candle sinalizador de compra, né? Um candle mais conservador aguardaria o teste do fundo que ocorreu nessa região e compraria aqui em cima. Fortes tendências dentro da lateralização, elas podem reverter repentinamente. E os traders iniciantes costumam se perguntar, será que é alguma notícia? Porque estava uma forte tendência e o mercado reverteu fortemente, como aconteceu aqui. Você vê um forte rompimento e o mercado reverte fortemente para baixo. Ou aqui, o mercado vindo para cima e de repente a liquidação. E os traders costumam se perguntar, é uma notícia, qual é a notícia? Qual é a notícia que está ocorrendo? E os repórteres que escrevem matérias em sites de financeiros sempre falam, o mercado caiu por causa disso. O mercado subiu porque o governo conseguiu a reforma que queria. O mercado caiu porque o governo não conseguiu a reforma que queria. Não acredite nessas notícias. O mercado não vai cair, subir por causa disso. 80% das vezes, ou até 90% das vezes, o mercado faz os movimentos tecnicamente e não por notícias. As notícias, as informações que chegam nas notícias, elas já estão disponíveis há muito tempo antes de chegar nas mãos de um repórter. Então, quem tem bilhões e bilhões, como são as instituições, elas já possuem essa notícia, essa informação com uma antecedência muito maior do que qualquer repórter, do qualquer site de notícia. Então, não se informe, não faça trades através de notícias. Afinal de contas, os repórteres são pagos para escreverem notícia. Eles recebem um salário para entrar no site e falar que o mercado caiu por causa daquela notícia. Eles são pagos para isso, porque senão não existia a função do repórter, ele teria menos trabalho. Efeito de vácuo. O que é? Quando uma forte tendência reverte repentinamente, como eu já disse anteriormente, é devido à técnica e não devido à notícia. Mas você deve conhecer os alvos. E quando uma lateralização reverte no topo, o primeiro alvo é a metade da lateralização e o segundo é o fundo. Assim como quando reverte no fundo, o primeiro alvo é a metade e o segundo é o topo. E esses suportes e resistências, esses alvos, nós os chamamos de ímãs, porque eles possuem um magnetismo, eles atraem os preços para aquela região. E quanto mais perto os preços chegam desses ímãs, mais rápido eles se movem. É igual ímã mesmo, né? Se tem um ímã, você pega uma moeda e coloca a 30 centímetros do ímã, a moeda quase não se move. Mas se você coloca 2, 3 centímetros, a moeda tem uma atração muito forte e se move rapidamente. E é assim que funciona no mercado também. Portanto, numa lateralização, você vai verificar que quando os preços chegarem perto do topo, os candles vão começar a aumentar de tamanho cada vez mais. E quando chegar perto do fundo, os candles vão aumentar de tamanho cada vez mais. E por que isso ocorre? Porque no fundo possui menos pessoas comprando. Elas sempre acham que os preços vão um pouquinho mais para baixo do que o fundo anterior. Então por que eu vou comprar antes desse ponto se eu posso comprar um pouquinho mais para baixo? E as pessoas que já estão vendidas, elas não vão realizar o lucro antes de chegar um pouquinho mais para baixo que o fundo anterior. E aí quando chega nesse ponto, os vendidos realizam lucro e os comprados compram. E o mercado reverte repentinamente. E os traders que estavam acreditando na tendência, que ela iria continuar e romper a lateralização, procuram entrar na correção, no pullback. Porém, a correção nunca acaba, o pullback nunca acaba. E começa a aumentar até ir próximo do topo novamente. E esses traders que entraram achando que era uma correção, começam a comprar para fechar sua posição vendida, realizando prejuízo. E aqueles que compraram no fundo só vão realizar lucro um pouquinho para cima do topo anterior. E
depois que os traders realizaram prejuízo, eles vão ficar receosos de vender novamente e só vão vender num novo topo. Então, quando chegar no novo topo, num falso rompimento novamente, ambos vão vender, um realizando lucro e outro entrando novamente no mercado. E o mercado vai reverter repentinamente. Então, procure sempre por ímãs no mercado. E os ímãs, eles podem ser linhas de tendência, máximas e fundos anteriores, ou movimentos mensurados. A altura da lateralização, depois do rompimento, o movimento tende a se mover pelo menos no tamanho da altura da lateralização. A altura do rompimento, do candle de rompimento, geralmente forma uma sequência de candles sem nenhuma correção, todos da mesma cor. Essa altura desse rompimento tende a se repetir. E gaps. Isso eu vou explicar num módulo específico que nós vamos ter mais para frente. Então não vou entrar em muitos detalhes agora para não confundi-los. Veja aqui que a lateralização rompeu para cima no dia 6 de dezembro de 2007 e o alvo foi exatamente o dobro da lateralização, né? O tamanho certinho da lateralização para cima. E também havia um outro motivo para esse alvo, que era o edge de fundo. A edge de fundo também tinha como alvo esta mesma linha. Então veja exatamente que quando chegou nessa linha, os traders começaram a realizar lucro, tanto é que começou a formar rabinho na parte de cima dos candles e ainda um belo candle vendedor, porque chegou aqui em cima, começou a realização de lucro. Porém, os traders que operam a favor da tendência estavam ansiosos por um pullback, por uma correção para comprar, e compraram. Tanto é que o mercado foi testar o extremo novamente. E quando testou o extremo novamente, eles realizaram lucro. E os traders que realizaram lucro aqui aproveitaram para vender aqui, já que era um setup de 3 empurradas. E o mercado entrou em lateralização novamente. Então, quando o mercado chega próximo do topo ou do fundo da lateralização, quanto mais próximos os preços chegam, mais forte o ímã os atrai. Mais rápido o mercado se movimenta. Maiores os candles vão ficando. E o movimento sempre vai parecer forte o suficiente para que você ache que vai romper. E os traders vão aguardar uma pequena lateralização para entrar, porque quando bater no topo, os preços vão voltar. E os traders vão achar que é apenas uma correção e vão entrar a favor da tendência. Mas como 80% dos rompimentos irão falhar, eles vão ser emboscados. E o mercado vai reverter e vai testar o lado oposto da lateralização. Mas quando os preços estão no ímã, eles atingiram o ímã, o magnetismo desaparece. E o mercado, os preços tendem a reverter repentinamente. Mas como o movimento está indo tão forte em direção ao topo, os iniciantes sempre estão procurando por uma correção para entrar. Porque eles querem pegar a segunda perna do movimento. E querem uma entrada antecipada do rompimento. E eles vão ser emboscados. E é comum você olhar os iniciantes nas salas de bate-papo de trade ou nos fóruns, sempre reclamando do mercado, reclamando que as instituições estão fazendo de propósito para retirar dinheiro deles. É bem comum. Ou sempre procurando por uma outra notícia, perguntando qual é a notícia para o mercado ter revertido repentinamente. Então eles são emboscados depois de comprar topo ou de vender fundo. Porque a correção vai continuar crescendo, crescendo e acelerando. E os traders iniciantes vão ter que sair na perda. E o mercado entra no vácuo do lado oposto. E o processo se repete por uma nova direção. Uma forte fase de rompimento que se dirige em direção ao topo, antes de ocorrer o rompimento, os vendedores acreditam que o mercado vá um pouco mais para cima,
Agora, os vendedores, eu estou falando das instituições, os vendedores profissionais. Então eles aguardam para o mercado chegar lá um pouquinho mais para cima e vendem agressivamente e incansavelmente. E os compradores possuem a mesma expectativa e realizam seus lucros no mesmo lugar que as instituições vendedoras estão vendendo. E o que acontece é o efeito vácuo. O mercado cai repentinamente. Veja como foi o dia 6 de dezembro de 2017. O mercado abriu numa lateralização, rompeu para cima, atingiu seu alvo, entrou em nova lateralização e veja que neste ponto aqui nós temos 1, 2, 3 candles grandes, compradores, numa tendência de alta e rompendo o topo anterior. Os traders, ao ver esta correção, vão começar a comprar na expectativa de que os preços retomem a alta. Quando eles enxergam esta outra queda aqui, já começam a ficar preocupados. Mas eles enxergam mais uma tentativa de ir para cima e ficam aliviados. Ufa, agora vai. E de repente o mercado entra em liquidação e aí eles realizam seu prejuízo. E o mercado começa a aumentar o tamanho dos candles vendedores até chegar próximo do imã aqui embaixo e formar um grande candle vendedor. E logo depois reverter repentinamente. Chegando no topo novamente, reverte repentinamente novamente. E esse pullback aqui é justamente os traders que acreditam que o mercado vai continuar subindo. Então, nessa queda aqui, eles começam a comprar, até que eles ganham um pouco o mercado e de repente vêm as instituições e soltam a venda em cima deles. E o mercado rompe para baixo. Aqui mais ou menos foi o movimento mensurado, onde ocorreu a realização de lucro, um pullback, uma correção. O mercado vendeu novamente e veio para a mínima do dia. E o dia inteiro acabou se tornando numa lateralização. E logo depois da mínima do dia, fez um padrão de 3 empurradas, primeira empurrada aqui, segunda empurrada, terceira empurrada e reverteu. Subindo novamente, mais uma vez um pequeno padrão de 3 empurradas, 1, 2, 3, ou um padrão de 3 empurradas maior, primeira empurrada aqui, outra aqui e outra aqui em cima. E reverteu novamente. Mais uma vez uma outra wedge aqui de fundo. O mercado reverte, entra em lateralização e depois vai acabar rompendo para cima. Bom, você deve acreditar que eventualmente o rompimento irá ocorrer. Mas é melhor aguardar e verificar se o rompimento é realmente forte o suficiente do que você comprar um tick acima da região de lateralização ou vender um tick abaixo, que é o que os iniciantes geralmente fazem. Então aguarde um grande candle de rompimento sem rabinho no mesmo sentido, um bom contexto, ou seja, você já verificou que dentro da lateralização existe uma pressão do mercado na direção que você espera um rompimento e um prosseguimento dos próximos candles na direção do rompimento. Aí sim você entra no mercado. E aí você me pergunta, mas Juliano, aí não seria tarde demais comprar? Bom, se não atingiu ainda o movimento mensurado, não é tarde demais. E é muito melhor você entrar depois e ter uma certeza maior, uma probabilidade maior, do que você comprar o topo ou vender o fundo e o mercado repentinamente reverter na sua cara. E o rompimento ele pode se dar de maneira forte ou fraca através de um canal, através de uma transição gradual na forma de canal. Veja um exemplo de rompimento forte no dia 6 de dezembro de 2017. Nós tivemos um dia inteiro de lateralização e quando o mercado chegou no topo da lateralização, ele reverteu, como é usual, mas dessa vez o pullback funcionou e tivemos um forte rompimento. Um grande candle aqui de rompimento. O trader mais atento já teria comprado aqui na região de 995. Pois após esse rompimento, mais um teste, um bom candle comprador aqui, com um pouco rabinho na parte de cima,
vindo de uma grande tendência, uma grande pressão compradora dentro da lateralização, ele já poderia ter colocado a sua ordem de compra, stop de compra aqui em 72995, ou comprado dentro deste pullback, desta correção, porque depois o mercado também ainda continuou subindo, o que é de se esperar. Olha o tamanho do movimento medido que o mercado vai para cima ainda. Então aqui na região dos 900 e na região dos 0,50, ou seja, tem 850 pontos para o mercado subir. Então não é você perder um movimento ali de 100, 200 pontos para fazer a diferença. E aqui um rompimento em forma de canal, um rompimento mais fraco, né? Nós temos uma lateralização de topo, uma tentativa de rompimento que falhou, e depois um rompimento fraco, um candle vendedor, um candle comprador, um candle vendedor, outra micro lateralização, aí venda, aí um pullback, e aí rompeu em forma de canal. Então os preços numa lateralização, eles costumam ficar no meio da lateralização, no meio, porque sempre vai ter pressão compradora no fundo e pressão vendedora no topo. O mercado vai passar pouco tempo nos extremos, porque quando chegar no extremo, quem estava comprado vai realizar lucro e quem estava fora do mercado vai vender. Então quando está no topo, todos querem vender, e quando está no fundo, todos querem comprar. Mas quando está no meio, há uma indecisão. Nem todo mundo quer comprar, nem todo mundo quer vender. Então os preços ficam mais tempo no meio da lateralização do que nos extremos. Como fazer trades em lateralização? Bom, você deve comprar no fundo, vender no topo e fazer scalps. Isso é óbvio. É claro que você deve aguardar por algum sinal para comprar no fundo e algum sinal para vender no topo. Mas o mais importante, faça scalps, faça a relação de risco-retorno 1 para 1, ou entre no trade sabendo exatamente onde você vai sair. Não pegue trades e fique aguardando por oscilações, aguardando que o mercado rompa. Não faça swing. Você pode até ter um scalp de 2 para 1, mas em geral a definição de swing é risco-retorno 2 para 1. Por que você não deve aguardar por oscilações? Porque a maioria dos rompimentos do topo anterior vai falhar e vai buscar o seu preço de entrada. Então você já deveria ter saído e realizado seu lucro. Senão, você vai entregar todo o lucro para o mercado. Os movimentos vão reverter e bater no seu preço de entrada. Se comprar perto do fundo, o mercado tende a ir até a metade da lateralização e talvez até o topo. Então a metade da lateralização é sempre um bom alvo. E em vez de romper o topo, haverá um setup para venda e o mercado inteiro vai vender. E logo o preço vai retornar para o seu preço de entrada. O mesmo vale se você vender no topo. Se você vender no topo, tente sair próximo da metade da lateralização. Porque quando chegar na metade da lateralização ou eventualmente no fundo, os preços vão reverter e vai pegar teu preço de entrada. E aí você vai entregar o seu lucro para o mercado. Como que você pode identificar se o dia vai ser de tendência ou o dia vai ser de lateralização? Bom, pelo menos no início do dia você pode ter alguns sinais se você vai iniciar o dia em lateralização ou se você vai iniciar o dia em tendência. Os primeiros candles geralmente mostram se vai ser lateralização ou tendência. Preste atenção no comportamento dos primeiros candles, principalmente no gráfico de 5 minutos. Então, os sinais de que o dia será de lateralização. Os primeiros candles são dojis, são candles de lateralização, são candles de indecisão. O mercado não sabe se sobe ou se cai. Há muita sobreposição de candles. Você tem um candle de baixa, logo depois você tem um candle de alta que sobrepõe mais de 50% o candle anterior. Há muitos rabinhos em cima e embaixo dos candles. Você vê diversas reversões, 5 ou mais reversões na primeira hora. Você vai enxergar vários candles compradores e vendedores se alternando, mudando de direção o tempo todo.
A média móvel de 20 períodos exponenciais que utilizamos, ela vai estar mais ou menos horizontal. O gap de abertura vai ser pequeno ou não vai existir. E se ontem foi um dia de lateralização, hoje tende a ser também devido à inércia do mercado. E no início do dia você se sente um pouco ansioso e confuso sobre qual tendência o mercado está, de alta ou de baixa. Relaxe, vai ser um dia de lateralização. Veja no retângulo cinza à esquerda do gráfico os sinais de lateralização, que o dia vai ser de lateralização. Um pequeno gap para cima, seguido de várias dojis, várias indecisão. O mercado rompeu a lateralização para baixo, rompeu o fundo anterior aqui e já reverteu para cima. É lateralização, não tenha dúvida. A hora que rompeu o topo aqui, procure por sinal de venda. Rompeu o topo, fez o candlezinho de venda, você poderia vender se fosse mais agressivo. Ou você poderia aguardar por um setup de compra aqui no meio da lateralização. Né? Aqui nós temos a primeira tentativa, a segunda tentativa, ou também uma mini wedge, seria um setup de compra. O mercado subiu, tentou romper aqui, é um falso rompimento, também é uma wedge, venda abaixo deste candle. O mercado caiu, primeiro pullback, segundo, terceiro, aqui é uma wedge, também é um novo fundo a partir desse fundo aqui, e aqui é a primeira tentativa de reverter esse fundo, aqui é a segunda tentativa, aqui poderia justificar uma compra não acima do candle verde aqui, porque não teve rompimento, nem acima desse pequeno candle verde, porque é uma doji, embora é sensato comprar em cima da doji aqui, mas eu procurei uma outra entrada devido à grande sobreposição de candles, procuraria uma entrada com stop pequeno, e essa entrada veio com essa pequena doji aqui, uma entrada acima justificaria aqui um scalp. Logo depois você tem mais um pullback na forma de wedge e uma venda justificada abaixo desse candle vendedor. Mais uma vez o rompimento deste fundo, né? Você tem um rompimento aqui deste fundo anterior. Primeira tentativa de reverter o rompimento e a segunda tentativa você compra, e ainda mais que você está no fundo da lateralização. E aí mais ou menos na metade você realiza o lucro. E você aguarda por outro setup de compra ou venda. Aqui mais uma vez nós temos aí o toque do fundo da lateralização, o rompendo. Aqui é a primeira tentativa de reverter. A segunda tentativa, quando veio mais para baixo, nunca foi ativada, que seria aqui em cima, ainda seria um péssimo candle sinalizador. Portanto, não teria sido estopado. E o mercado acaba rompendo para baixo. Isso somente aconteceu no dia seguinte.